Fala, meus queridos irmãos, boa noite. É um prazer, fazer um novo vídeo, falando sobre as questões das torres de vigia, que são a testemunha de Jeová. Estou sumido, já tem um bom tempo, correria, trabalho, e às vezes acaba faltando energia para poder fazer um conteúdo bem legal. Mas agora sobrando, esse tempo valioso que Deus me deu, eu vim aqui, relatar as questões que estão aí, rolando aí, os boatos, mas que são verdadeiros sobre a testemunha de Jeová. A primeira questão é sobre a barba, para você ver como eles são, Eu, quando era testemunha de Jeová, se eu andasse até com menos do que isso aqui, eles me chamavam para a sala B porque eu não tinha feito a barba, Esse tipo de barbicha que eles chamam, o cavanhaque. Ele chamava a gente para a sala B e poderia até ocorrer o quê? Não participar, na parte que você tivesse para fazer uma leitura da Bíblia, uma parte 3, um volante, um microfone, e assim por diante. E eu vejo hoje que até um dos membros do corpo governante, os velhinhos lá de barba, de cavanhaque, e realmente eu não dá para vocês não, gente. Tem tempos que eu não frequento mais testemunha de Jeová. Teve uma senhora aqui no mês de fevereiro que me chamou para ir para a Assembleia. Eu tive a cara de pau de ir, eu fui, Tratei ele bem aqui na minha casa, respeitei bem, de outra congregação, Para mim eu não tenho que dizer nada dele. Ele é uma pessoa que sempre me entendeu. Infelizmente, não se trata de algumas pessoas que estão lá dentro, se trata do corpo governante, que manipula essas pessoas que estão em volta, dessa organização. E hoje eu vejo a cara de pau, hoje, eles andando de barba por aí, de cavanhaque, como se nada tivesse acontecido. Mas se algum irmão usasse, Ave Maria, aí o bicho pegava fogo. O circo pegava fogo, como diz meu pai, E a outra questão também abordando, vira e mexe, os outros irmãos de outros canais falando sobre essa questão aí, até no canal do Pioneiro, do Osmanito, meus queridos irmãos aí, um abraço aí para vocês. Dessa questão de desassociação, a gente bateu tanto de frente com essa questão de desassociação, porque ficou uma coisa muito contraditória. E geralmente, só um instantinho aqui, meus irmãos, e geralmente essa questão, as pessoas elas ficavam perdidas. Por exemplo, se cometer um ato de imoralidade, a pessoa ela pode ser desassociada, expulsa da congregação ou perder algum privilégio. Vai depender de quantas vezes a pessoa cometeu o ato. Foi como aconteceu comigo, Eu cometi um ato, uma imoralidade sexual, Eu tinha sido separado, Estava divorciado, só que aí eu não estava livre para casar ou conhecer alguém. E aí aconteceu de eu ser desassociado, E até hoje não voltei mais, porque eu não quis, porque sempre eu achava essa questão de desassociação muito radical. Jamais a gente vai desrespeitar, a Bíblia, a orientação e a harmonia dela que tem ali pra gente, uma proteção. Agora, você pegar um texto isolado, como uma de 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 11, que eu vou ler aqui no outro celular, que se diz assim, mas eu lhe escrevo agora que pare de ter convivência com qualquer um que se chame irmão, mas que pratique imoralidade sexual ou seja ganancioso, idólatra, injuriador, beberrão ou estouçou, nem sequer coma com tal homem. Agora, se você pegar esse texto aqui, do versículo 11, e jogar aqui para o começo, de fato, o primeiro versículo do primeiro capítulo de Coríntios 5, do 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, aí diz, o fato é que se relata entre vocês imoralidade sexual, ou seja, imoralidade que não se encontra nem entre as nações. Ou seja, um homem está vivendo com a esposa de seu pai. É porque não dá para ver aqui por causa do ring light, tá encandecendo. Então, galera, a Bíblia ela é um formato que tudo que aconteceu naqueles antepassados de apóstolos, de profetas, missionários, anciões e por aí vai. Como Paulo mesmo, Paulo era o superintendente das nações e ele sempre orientava. É como hoje na Testemunha de Jeová, tem o superintendente, corrigindo, para poder visitar as congregações, para ver como é que está a espiritualidade dos irmãos, Agora tem a questão, esse texto embasado aqui, é tanto que eles
pega isolado, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, ele pega esse texto isolado e joga. Que nada. É deixar de tentar o convívio com esse tal de irmão. Só que essa questão desse texto, como a Bíblia ela é um formato de histórias, de passados que aconteceu lá, né? Então aquilo ali foi o que aconteceu lá no passado. Então eles pegam esse texto para colocar hoje em dia, para aplicar aos fiéis, aos membros. Sendo que poderiam ser totalmente, esse texto ele poderia ser aplicado totalmente diferente. Ó, irmãos, esse texto aconteceu lá no passado, né? Por quê? Porque estava tendo algo de imoralidade, né? Esse irmão cometeu um ato gravíssimo de ter ficado com a mulher do seu pai e por aí vai. Só que eles pegam esse texto isolado na Bíblia, essas do tipo de doutrina que eles usam, diz que são estudantes da Bíblia, né? Jamais eu vou contestar, dizer que Testemunho de Jeová não é estudante da Bíblia, estudam, mas às vezes eles se contradizem, como barba, cavanhaque, como, por exemplo, transfusão de sangue, se contradizem, como desassociação e por aí vai. Essas questões. Então hoje, os irmãos que eles chamam de apóstatas, eu, como outro, como Osmanito, como o Canal do Pioneiro e outras pessoas aí, hoje essas pessoas elas estão certas. Por quê? Porque lutaram, brigaram para mostrar para as outras pessoas que estão lá dentro, que estão cegas, sendo manipuladas por eles, que a verdade veio à tona. Por que a Testemunha de Jeová agora veio cumprimentar as pessoas desassociadas? Ontem mesmo eu estava trabalhando, porque eu tenho uma estética automotiva, né? E trabalho para mim. Essas pessoas elas veio falar comigo. Me deu até aquele folheto do congresso que vai ter agora em agosto aqui em Sergipe, né? Que eu sou sergipano. Então essa questão eu não tratei com indiferença, mas eu poderia tratá-la. Pois está desassociado, né? Essa pessoa vir entregar um folheto a mim. Quem eram elas entregar um folheto para mim, né? E poder falar comigo, me dar um oi, perguntar como é que está. Então, gente, é o seguinte. Muitas pessoas aqui no meu canal, há um tempo atrás, me condenaram, falaram mal de mim, dizendo que era um apóstata. Mas pode me chamar, entendeu? Apóstata. Eu fico muito orgulhoso de ser tratado como um apóstata, assim como o Osmanito, né, um Canal Pioneiro e outros irmãos por aí que tem, o Silas e por aí vai. Sabe por quê? Porque esses irmãos lutaram para estudar, para rever se realmente tinha algo de errado nessa situação. As pessoas acham que pegar uma Bíblia, né, e só ler e aplicar o texto isolado é fácil, é simples. Você chegar numa tribuna de terno e gravata e ser um destaque ali e vão lá. Sabatina em texto isolado, sabatina em sala B, né? É engraçado como a Testemunha que diz que é estudada, que tem vários livros, né, fabricados deles, né, a bibliografia deles, mas sempre se contradizem e sempre volta atrás. Agora, cadê a humildade de desculpar aquelas pessoas que lutaram tanto para acabar com o ostracismo, essas indiferenças, manipular parentes a não falar com seus filhos que estão desassociados? Claro, vamos ser sinceros. Se quiser me punir, pode punir. Mas eu estou falando a verdade e a realidade, porque eu fui um deles e sei. E aqui eu não estou falando mal, estou falando só a verdade no que está na Bíblia, até aqui o site deles aqui. Então essa questão de a pessoa pegar um texto desde 1 Coríntios, né, capítulo 5, do versículo 11, e isolar é uma coisa, mas se você pegar o contexto do versículo 1, é outro nível, é outro sentido que dá. Então fica fácil você pegar, chamar o irmão numa sala B, né, ter aqueles dois anciões ali, ou então a comissão, como aconteceu comigo, e desassociar. Ou também fica chato quando a pessoa está sendo traída, um exemplo, por outra pessoa, mas você não tem prova, você tem que ter duas provas para mostrar que aquela pessoa está traindo, para você ficar livre, para você poder casar com outra pessoa. Outra contradição, né? É outra contradição. Para mim é uma contradição, não vou negar, entendeu? Porque a Bíblia ela é um mistério, a Bíblia tem o poder do Espírito Santo. Vamos lá, vamos ser sinceros, né? A Bíblia ela tem poder, então por causa disso que a Bíblia ela é tratada como poder. A arma, a espada, né? Falado lá, parece que, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, parece que é em 2 Timóteo. Mas a questão que eu estou aqui, desses últimos acontecimentos, pode ter certeza que muitos membros saíram da organização, ficaram muito chateados, né? Por você chegar, teve um irmão aí mesmo que fizeram um vídeo gravando, cumprimentando um dos irmãos, e os irmãos negando porque eles estavam desassociados. E depois, agora pode cumprimentar um desassociado? Eu também fui cumprimentado, né? Eu sou tão ruim que um senhor de outra congregação
veio na minha casa, perguntou como é que eu estava, me levou para a Assembleia, eu não posso citar o nome, né? Mas eu não tenho nada que dizer dele. Ele é um irmão para mim maravilhoso, cara. Eu não posso chegar também a julgar todo mundo que está lá dentro. Infelizmente, é pura doutrina e o corpo governante pega pesado, mano. Entendeu? Eu acho que ele se sente dono dessas pessoas. Na verdade, ninguém é dono de ninguém. A gente somos propriedade de Deus e de Cristo. Falando sinceramente de coração. Quem quiser falar mal de mim pode falar. Eu não dou atenção para isso. Mas a questão disso aqui, de barba, deles acharem que isso aqui era uma conduta errada, era uma falta de higiene. Sempre eu bati de frente na época quando eu era casado. Rapaz, como é que em outro país tem falando? Eu vi revista de irmãos de Betel de outros países de barba e não tem problema aqui. Aí sabe o que eles me alegavam? Irmão, é por causa da cultura, é por causa disso. Eu disse, não, meu irmão. Mas a organização é uma só, né? A organização é uma só, vocês não falam? Aí agora vocês podem, como eu fui para a Assembleia para ver mesmo com meus próprios olhos, gente, né? Para a Assembleia de Fevereiro que teve aqui no Chico Cantagalo, aqui em Itabaiana, em Sergipe. Eu fui, né? As pessoas me viram, tudo, tal, nem me conheceu mais, né? Porque eu tava de tatuagem, tava disso aqui, tal, diferente, também eu tô de bigode, tô de cavanhaque. Mas assim, eu não tô aqui julgando eles, mas o corpo governante pecou muito durante esses tempos. Quanto tempo o corpo governante fez com que algumas pessoas adoecessem mentalmente. Quantas pessoas também não ficou depressivo, pessoas aí ficou desse jeito traumático, né, por causa dessas doutrinas. Então é por causa disso que eu digo, corrigindo. O meu Deus está em mim, está no meu coração, na minha vida, na minha mente, né? Nunca posso dizer que um dia eu posso estar lá de volta, não posso dizer nunca, né? Que aí a gente cospe para cima que na cara não cai. Mas assim, o que eu posso dizer tem algumas pessoas legais que eu gostei muito, que deixei lá, sim, tem. Não vou julgar e nem posso desejar o mal a ninguém. Sou tratado como um apóstata, sou, mas eu tenho orgulho. Um orgulho bom, um orgulho sadio. Que não me colocam melhor do que ninguém, nem sabem melhor do que ninguém. Apenas estou aprendendo com outros companheiros aí também, que foram desassociados, outros dissociados. E assim, agora eles estão vindo até nas nossas casas perguntar como é que a gente tá. Eu fiquei surpreso. Mas, como eu sigo os outros canais e outros irmãos, como eu já citei aí, né, nos canais aí, não seria novidade que eles iam mudar alguma atualização sobre essa questão de como tratar um desassociado. Interessante, né? Então, se está tratando, alguma coisa teve de errado aí. Alguns processos em outros países. Então, eles teve que se adequar ao mundo todo. Como é mundial, claro, né? Se eles não fizerem isso, aqui também pode acontecer processos de difamações, constrangimento, ostracismo também, e aí o bicho pega. Aí daqui a pouco vai vender os salões todinho do reino, só para pagar de indenização para as pessoas que se sentiram constrangidas, né, e prejudicadas por essa seita, né? Agradeço por tudo aí, meus irmãos. Sempre que eu puder, eu vou postar mais conteúdos novos aí. Sigam lá no canal, dê um like, compartilha, certo? Muita saudade de vocês aí. Beijo, ficam com Deus. Fui.